Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora, as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Falta de cobradores nos coletivos de Belo Horizonte tem causado reclamações e acidentes. Produção de energia renovável bate recorde em Minas Gerais. Furto de cabos desliga mais de 5 semáforos todos os dias na capital mineira. E a festa de fim de ano da firma é garantia de lucro para bares e restaurantes. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma idosa morreu depois de ser atropelada por um ônibus dentro da estação Diamante, na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Um coletivo do transporte metropolitano teria atingido a mulher no momento do embarque. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã, horário de muito movimento na estação. Este homem conhecia a vítima e disse que o ônibus arrancou e ela perdeu o equilíbrio. Ela andava, fazia todos os afazeres domésticos sem precisar de ajuda. A única dificuldade que ela tinha é o joelho, que ela tinha problema no joelho. Então, o deslocamento, por muito pequeno que seja do ônibus, onde causou o desequilíbrio dela, e ela caiu e foi atropelada. De acordo com testemunhas, Fátima Regina de Oliveira, de 64 anos, tentava embarcar no ônibus quando foi atropelada. Ela chegou a ser atendida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela teve uma parada cardíaca, tentou ser reanimada pelos colegas aí do bombeiro e do SAMU, mas infelizmente veio a óbito, né? Esta mulher é filha da idosa e estava indignada. Eu tô sem minha mãe por culpa do quê? Uma tragédia dessa por falta de funcionário, porque a empresa está economizando aí e as vidas que pagam. Este vereador é presidente da Comissão de Transportes de Belo Horizonte e procurou a nossa equipe. Para ele, o fato da motorista acumular a função de cobrador de ônibus foi determinante para o atropelamento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fui trocador, eu falo com propriedade. Na hora que a motorista estava aqui embarcando e desembarcando passageiros, ela teve dificuldade de entender que a mulher, a senhora que faleceu aqui, ela caiu, passou-se o ônibus em cima, acho que da perna dela, e a vida dela foi ceifada. Nesse momento, a Polícia Militar vai fazer o boletim de ocorrência e, com certeza, terá o inquérito posterior. Está sendo feita a perícia para poder, de uma forma mais segura, né, definir a causa desse acidente aí lamentável. A filha da vítima fez um apelo às autoridades. Que voltasse a ser como era antes, que voltasse a ter motorista e cobrador, para nossa segurança, segurança dos usuários. Eu acho que a prioridade é a nossa segurança. Em nota, a BH Trans disse que o ônibus envolvido no acidente era intermunicipal e, portanto, de responsabilidade do Departamento Estadual de Edificações, Estradas e Rodagens. Procurado, o DR disse que o Sintran é que responderia pelo fato. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano lamentou a morte da passageira e disse que está prestando todo o apoio necessário à família da vítima. E reiterou que os ônibus metropolitanos não precisam, por lei, da presença do agente de bordo desde 2016. A empresa responsável pela linha também presta apoio à família e informou que as causas do acidente estão sendo apuradas. Com relação ao questionamento sobre o suposto desvio de atenção da motorista por falta de trocador, a empresa disse que isso não procede, uma vez que nas linhas metropolitanas da estação Diamante, a passagem já foi paga anteriormente pelos usuários. Na próxima quinta-feira, a Câmara de BH fará uma audiência para tratar sobre a falta de cobradores nos coletivos da capital. Pois é, a falta dos cobradores nos ônibus é um assunto que tem gerado polêmica em BH. Uma lei municipal permite que os veículos circulem sem a presença do agente de bordo. Nesses casos, a função de receber a passagem, dar o troco, ajudar no embarque e desembarque de idosos e pessoas com deficiência fica com o motorista. Desde que algumas linhas de ônibus do transporte público de Belo Horizonte começaram a operar sem cobrador, a polêmica vem ganhando espaço. A figura do agente de bordo é mesmo dispensável? Para Daiane, parece que não. Ela conta que motoristas ignoram a presença dela no ponto de ônibus e que muitas vezes passam direto. E quando Daiane consegue embarcar, o motorista tem que operar o elevador e fazer a função que seria do cobrador. É muito constrangedor, porque os ônibus daqui agora ficou
mais complicado ainda por fato de não ter cobrador. O motorista agora não gosta, né, de sair porque ele tem que cobrar a passagem e a porta fica fechada e a gente fica lá naquela situação assim, será que o motorista vai descer ou vai arrancar o ônibus? Tem que abandonar o volante aí, tudo para poder, né, pegar o cadeirante, dinheiro ali na gaveta, os pertences da gente que a gente corre sério risco de ser lesado, né, tudo. Uma série de transtornos causa tanto para o motoristas como para os usuários, né? Segundo a BH Trans, os ônibus só são permitidos a circular sem trocador nos horários a partir de 8h30 da noite até as 4h59 da manhã. Já os ônibus da linha móvel, mini-ônibus e serviços executivos podem rodar sem trocador. Através de nota, a BH Trans informou que, segundo a lei, cabe ao Cetra BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, definir quais linhas vão optar ou não pela presença do agente de bordo. Ainda segundo a empresa, somente neste ano, mais de 8.700 multas foram aplicadas a empresas de ônibus por estarem sem os cobradores. Informação confirmada pelo Cetra BH. De acordo com o presidente do sindicato, o setor passa por dificuldade financeira e amarga um prejuízo de cerca de 20 milhões de reais por mês. Quando você reduz o cobrador dentro da lei, isso ajuda na redução da tarifa ou num menor aumento, que é o nosso objetivo. O mais importante é viabilizar a redução de custos no sistema, com inteligência, com tecnologia. Nós tivemos aí um aumento de combustível muito grande aí nesses últimos 2 anos. Tivemos duas convenções coletivas dos funcionários também, sem ter sido repassado para a tarifa. E o outro é o subsídio, que eu não sei se é o momento hoje da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas vale ressaltar que a grande maioria das capitais no Brasil hoje trabalha com subsídio. Ontem, mais um personagem se manifestou sobre o assunto. O prefeito de BH, Alexandre Calil, mandou um recado em uma rede social dizendo que as empresas não podem fazer o que querem. E em meio a tanta confusão, como fica o usuário? No caso de Eduardo, à espera da boa vontade de uma outra pessoa. Quando perguntamos ao motorista se ele precisava da ajuda dos passageiros para situações como essa, ele mentiu. Cobrador da empresa, né? Ele é cobrador? É, por isso que ela tá quebrando reais. Senão tinha que dar a volta aí. Seria melhor se tivesse eles todos os dias, né? Porque ajudaria bastante, igual era antes. Você tá como passageira e tá ajudando? É, eu tô ajudando ele, mas eu trabalhei, né, de cobradora, eles dispensaram a gente, aí eu só fui ajudar ele, que eu sou amiga dele, aí eu ajudei. Então o ônibus tá sem cobrador? Tá sem cobrador, aí o motorista faz as funções todas. O Movimento Popular Tarifa Zero apresentou hoje um levantamento produzido pelo grupo que mostra que o valor da passagem de ônibus de Belo Horizonte poderia ser 15% menor, custando R$ 3,45. Nos estudos apresentados pelo Movimento Tarifa Zero, o valor ideal da passagem de ônibus em Belo Horizonte seria R$ 3,45. O cálculo levou em conta os custos de manutenção, funcionários, combustíveis e a presença do cobrador em todos os veículos. De 2017 para cá, a gente tem 24 meses de tarifa que deveria ser a R$ 3,45 e está sendo a R$ 4,5, ou seja, 60 centavos por tarifa de apropriação indevida. Isso significa 179 milhões de reais de apropriação indevida só em 2017. Ainda, segundo o levantamento, esta diferença do valor ideal para o valor cobrado ocorre porque o preço da passagem na capital está vinculado somente à inflação. Isso significa que, assim, se a inflação der 10% e as empresas de ônibus cortarem 20% dos cobradores e 30% das linhas, a tarifa vai aumentar 10%, mesmo se a dimensão do serviço for reajustada para baixo, porque não está vinculada à produção do preço efetivo. A gente tem um problema de corte de linhas, corte de cobradores, extinção e fusão de linhas. A gente passou esse ano inteiro vendo isso acontecer. E isso é fruto do tipo de sistema que escolheu se implementar lá atrás. Foi preso hoje, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um idoso que confessou ter estuprado as netas de 10 e 13 anos há cerca de um ano. Segundo a Polícia Militar, ele foi preso em casa depois que confessou que, quando estava sozinho com as meninas, passava a mão e a boca nas partes íntimas delas. O crime foi denunciado pelo pai das crianças.
O Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais foi notificado sobre a determinação do Tribunal de Justiça para que a greve da categoria seja suspensa imediatamente. Os trabalhadores reivindicam o pagamento do 13º salário, que até o momento não tem data definida para ser pago. Hoje, um protesto foi realizado em frente ao Hospital de Pronto-Socorro João 23, aqui na capital. Com faixas de protesto, os servidores fecharam o trânsito em alguns pontos da região hospitalar. Nós estamos de greve desde ontem, do dia 17, como forma de protesto em função do governo atual ter anunciado que a partir de janeiro não receberemos mais uma gratificação que temos, que é uma ajuda de custo. Para alguns representa até 60% do vencimento deles, e com a retirada, dessa ajuda de custo trará um grande prejuízo para os trabalhadores que já estão sem 13º e com pagamento parcelado. A produção entrou em contato com o governo de Minas e a Secretaria de Planejamento, que disse que não houve nenhum corte nos benefícios concedidos aos servidores da Rede FEMIG e que este não foi um tema tratado pela equipe de transição do próximo governo. A polícia investiga o caso de um feto encontrado em um lote vago na noite desta segunda-feira no bairro Bonfim, região noroeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado em um lote vago e com sinais de má formação. A perícia informou que o feto estaria no local há pelo menos 2 dias e já estava em processo de decomposição. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames. Um inquérito foi instaurado para apurar as motivações e a autoria desse crime. E você confere agora mais notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Foi enterrado hoje o corpo da mulher morta pelo ex-namorado nesta segunda-feira em Sete Lagoas, região central de Minas. Segundo a Polícia Militar, Juliano Valadares Correia, de 27 anos, teria ido até a casa da jovem e disparado contra ela no quarto onde ela estava. O pai da vítima ouviu os tiros e tentou socorrer a filha. Ela morreu ainda no local. O homem se matou em seguida. Foi preso o suspeito de matar a ex-companheira em Jabuticatubas, na Grande BH, na última sexta-feira. Depois de denúncias anônimas, o homem foi encontrado em uma mata próximo ao condomínio onde a vítima foi assassinada quando chegava para trabalhar. De acordo com a polícia, o casal havia se separado há 6 meses e a diarista já tinha registrado o boletim de ocorrência contra o suspeito. 5 homens foram presos suspeitos de participarem da explosão de uma agência bancária e ainda incendiar um carro na madrugada de hoje em Ilicínia, no sul de Minas. Depois do crime, o grupo foi localizado pela polícia em uma estrada rural. Com eles foram apreendidas 2 pistolas, 2 fuzis e 3 coletes balísticos. Em Sardoá, no Vale do Rio Doce, 10 homens explodiram 2 agências e uma loja de eletrônicos, também na madrugada de hoje. Não foi informado se os bandidos conseguiram roubar alguma quantia em dinheiro. Eles fugiram e não foram encontrados até o momento. Um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde aponta que Minas Gerais já registrou 27.978 casos prováveis de dengue neste ano. 12 mortes pela doença são investigadas e 8 foram confirmadas. Veja a seguir: novos furtos a cabos de semáforos são registrados e equipamentos ficam desligados em vias movimentadas da capital. Novos ataques a semáforos são registrados aqui na capital. Alguns sinais da cidade estão sem funcionar porque tiveram os cabos furtados por criminosos. Neste ano, até outubro, a BH Trans já registrou 413 ocorrências desse tipo aqui na capital. De acordo com dados da empresa responsável pelo trânsito na capital, a média por semana é de 5 a 8 semáforos com problemas em decorrência do furto de cabos ou peças. Os casos têm sido registrados com mais frequência nos últimos meses e o prejuízo, somente este ano, já chegou à casa dos R$280 mil. Os números mostram o aumento considerável neste tipo de crime. De janeiro a outubro de 2017, 14 mil metros de cabos foram furtados de equipamentos de sinais de trânsito. Já em 2018, se compararmos o mesmo período, veremos que a quantidade chega a 69 mil metros furtados, um aumento de quase 500% no número de casos. Este ano, até o mês de outubro, a BH Trans registrou 413 ocorrências
de furtos de cabeamento semafórico. 7 destes registros foram aqui, neste cruzamento de mão inglesa da rua Silviano Brandão, no bairro Floresta. Além do prejuízo aos cofres públicos, este ato criminoso também aumenta o risco para pedestres e para os motoristas. Ficamos por alguns minutos no cruzamento e presenciamos situações que por pouco não acabam em acidente. É complicado parar aqui sem sinal funcionando? Nossa, demais, eu assustei agora. Não dá para saber se é a sua vez? Não dá para saber, realmente é um susto. Aqui é bem arriscado, quanto mais que a mão aqui é invertida, muita gente não sabe, a gente mesmo que mora aqui corre o risco. Humberto trabalha nesta loja que fica em frente ao cruzamento. Segundo ele, todos os dias tem acidente por aqui, quando o semáforo está desligado. Foi um motoqueiro que vinha sentido do outro para cá e o de cá entrou, o carro entrou aqui, bateu na lateral dele e jogou do lado de lá. A Polícia Militar faz um alerta aos motoristas sobre como agir quando encontrar um sinal de trânsito alvo dos criminosos. Temos que aumentar a segurança, reduzir a velocidade, acionar ali o alerta, e observar para depois transpor o cruzamento. Ele também orienta os moradores a denunciarem em caso de qualquer movimento suspeito. A polícia não trabalha sozinha, então às vezes eu estou vendo uma pessoa ali em atitude suspeita perto da minha casa, muito comum, está roubando o fio, está colocando em risco toda a população, causando dano ao patrimônio público, então nós temos que ajudar. Exatamente. Enquanto não identificar e punir os receptadores desse material furtado, esse crime não terá fim. E o uso de energias renováveis cresce a cada dia em Minas Gerais. Para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, o número de imóveis com painéis solares disparou e já representa 18% da energia distribuída no estado. São milhares de placas que se perdem no horizonte. Uma potência para gerar energia solar. E como o sol é para todos, essa tecnologia também atende o pequeno consumidor em casa, no escritório. O que importa é o tamanho da economia. Em Pirapora, no norte de Minas Gerais, está a maior usina fotovoltaica da América Latina. 1.200.000 painéis geram energia para mais de 400.000 casas. Aqui, bastaram 2 placas instaladas no telhado para atender a demanda deste escritório de tecnologia na capital mineira e outros 2 endereços que ficam em Itabira, a 100 quilômetros de distância. O escritório da filial e a casa do dono da empresa. Isso só é possível porque as contas de luz estão em nome do mesmo titular. Nós conseguimos gerar nossa própria energia, com isso nós conseguimos reduzir a nossa conta. Atualmente eu pago taxa mínima, então no final do mês não tem aquela surpresa que todo mundo fica esperando, o que vai vir no final do mês, O número de imóveis que produzem a própria energia e emprestam o excedente para as concessionárias aumentou quase 500% no país nos últimos 2 anos. O que é cedido gera créditos para o consumidor obter descontos na conta de luz. É como se fosse uma caderneta de poupança que vai crescendo à medida que o que não é gasto vai sendo guardado para uma emergência. E o que eu acho mais bacana é que eu não preciso preocupar com os aumentos tarifários. Eu consigo gerar crédito para outros meses. Que isso é interessante porque algum mês eu recebi uma visita, aumentei algum consumo, eu já tenho esse crédito ali armazenado para mim utilizar, e isso vai me gerar uma economia grande no futuro. O investimento de R$1,5 milhão foi alto, mas está compensando. As 850 placas geram energia para atender o consumo desta fábrica de roupas em 6 endereços diferentes. Além de se livrar da conta de luz de R$300 mil por ano, ainda sobra 25% da energia que é produzida. Pensando em processos, algumas épocas do ano que a gente precisa de mais energia para operar o nosso processo fabril, a gente já está saciado com essa energia extra que a gente gerou nos outros meses. Pensando na economia anual, em 3 anos a gente tem esse investimento de volta. Desde 2012, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, permite que as empresas se unam para criar um consórcio como este, que reúne 10 empreendedores. As 800 placas geram energia para o grupo todo e ainda tem vez que sobra. É mais uma possibilidade para atender consumidores com perfis diferentes, sem impacto para o meio ambiente. O estádio do Mineirão instalou uma usina em parceria com uma concessionária. Energia limpa, sustentável. O suficiente para o consumo em todos os jogos de futebol durante o ano todo. Minas Gerais é o estado com maior número de consumidores desse tipo de energia no país.
o que já representa 18% desse sistema conhecido como geração distribuída. Evita termoelétrica, a tarifa vermelha, inclusive, por causa dos problemas aí, né, dos níveis dos reservatórios, e esse tipo de geração ele contribui exatamente a evitar o consumo dos grandes lagos e contribuir como um todo no balanço do sistema energético. É o futuro hoje. E veja a seguir, confraternizações de fim de ano movimentam bares e restaurantes em BH. A movimentação nos estabelecimentos deve ser 30% maior. As confraternizações de fim de ano estão deixando os bares e restaurantes mais cheios. Os empresários apostam na alta de até 30% no movimento só neste mês. Rodízio com carne de primeira. Eu prefiro a picanha, viu, meu amigo? A picanha tá mais top, viu? Tá 10. O convite para o almoço foi do chefe. Eu já comi uns 4 pratos cheios. Eu já dei um prejuízo para casa já. E se é para ficar à vontade? Tomei 8, vou tomar 18. É bom demais, né? A conta é ele aí. Eu nem carteira eu trouxe. Mesas lotadas com comida e bebida por conta do patrão. As festas de confraternização que as empresas oferecem aos funcionários agora no fim do ano são um presentão de Natal para os donos de bares e restaurantes. Dezembro deve fechar com um aumento de 30% no movimento. Traz uma reestruturação forte na parte financeira das empresas e isso no dezembro agora traz uma folha de pagamento, um 13º, traz uma possibilidade de contratação de mão de obra, de um trabalho intermitente, compor parte do movimento do final de ano. 8.000 pessoas são esperadas neste restaurante. 110 garçons têm a missão de manter pratos e copos cheios e clientes satisfeitos. A gente tenta fazer de uma maneira que o cliente espere menos, chegando as bebidas rápidas na mesa dele, mas sempre priorizando o bom atendimento. Ganha quem vem se divertir na chamada festa da firma e também quem trabalha nela. As contratações temporárias devem aumentar 20% para atender a demanda. O Francisco está animado. Quer fazer uma maratona pelo restaurante para conquistar o chefe. Até brinco com os clientes que eu já fui no Ceará umas 3 vezes e voltei nesses dias que eu trabalho com esses freelancers. Garantir a vaga para janeiro, eu estou aí com ele firme, né? Isso aí. E mais de 500 mil cartas da campanha Papai Noel dos Correios foram adotadas em todo o país neste Natal. 120 só aqui em Minas. Aqui na capital, os presentes já começaram a ser entregues para as crianças. O Papai Noel chegou nesta escola municipal em Belo Horizonte, acompanhado de música, brinquedos e muita alegria. O Pedro não conteve a euforia, partiu logo para o abraço. E por aqui, todo mundo estava ansioso para saber se o pedido de Natal seria atendido. Abri um carrinho de boneca. Um carrinho de boneca? Mas será que você vai ganhar esse presente? Não sei. Será que o Papai Noel vai trazer presente? Eu acho que vai. Vai? E o que você pediu pra ele de Natal? Um carrinho. A Maria Clara ganhou um presentão. O que será que tem aqui dentro dessa caixa enorme? Eu não sei. Não sei, você tá ansiosa pra saber? Você quer ver logo? Quero. Ela deu um jeito de abrir rapidinho. Uma boneca com secador. Obrigada, Papai Noel. E todos estes presentes chegaram aqui por causa da campanha Papai Noel dos Correios. Em todo o Brasil, mais de 500 mil de cartas foram adotadas. Até agora, mais de 400 mil presentes já foram entregues. Bonecas, carrinhos e bolas são os brinquedos mais pedidos. A campanha dos Correios faz a alegria da criançada há 29 anos. O Daniel é um dos padrinhos. Ele trabalha num colégio que faz as doações há 13 anos. Para a gente tem sido um trabalho muito significativo, porque não tem valor, não tem preço que paga fazer uma criança sorrir, se sentir bem. E nós estamos representando justamente umas centenas de famílias que gostam de fazer o bem, sentem-se bem fazendo o bem, e nós aqui estamos justamente fazendo isso. A escola onde a ação foi realizada tem alunos de baixa renda, que esperam um ano todo para ganhar o presente de Natal. Muita gente ali talvez seja o único presente, né? O único, e com essa magia, num espaço que elas gostam tanto, preparado para esse momento e das mãos desse personagem mágico. E até o Papai Noel tem um final de ano melhor, depois de tantos sorrisos. Estar no meio das crianças é sempre bom, é sempre gostoso. A gente sente a esperança de um futuro melhor, de um país melhor, de um mundo melhor. Então é isso que a gente veio trazer também. Obrigado, Papai Noel!
O brilho no olhar, não é esse sorriso puro, isso não tem preço. A TV Band Minas quer fazer com que o Natal seja mais feliz para crianças, adultos e idosos carentes. E convidamos você para nos ajudar nessa campanha. Natal Solidário Band. Você pode doar brinquedos, roupas e materiais de uso pessoal que serão destinados a entidades filantrópicas. Deixe seu presente aqui na sede do Grupo Bandeirantes, na Avenida Raja Gabalha, número 2221, bairro São Bento, até quinta-feira agora, dia 20, tá? Se você quiser fazer alguma denúncia, rever as nossas reportagens, corra lá na internet, acesse youtube.com/TV Band Minas. Você segue agora com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Excelente noite, até amanhã.